Estamos aqui no Monte Sião, tá? E a nossa história começa o seguinte, aqui, quem quiser sentar aqui vai demorar uns 5 minutinhos, então quem quiser encontrar um lugar confortável, esse é o momento. Tá? Isso aqui, pra quem não conhece, chama-se papel, é tipo um tablet, tipo um celular, mas é um pouco mais... É um quadro. Deus é um quadro. Pra quem quiser, eu sei que vocês são dessa época, mas qualquer coisa vocês podem mostrar pro filho de vocês. É uma coisa nova que é assim, tu pega com o dedo e tu consegue passar as páginas, tu consegue ver fotos, chama leitor interativo de realidade virtual óptica. Pra quem conhece, é uma coisa nova, tu passa com o dedo, sim, chega em outros mundos. E o que acontece é, a nossa história começa o seguinte. Era uma vez um V que parece um rio e 3 montanhas que parecem 3 montanhas. Com 3 montanhas e um rio. Isso é Jerusalém. Tá? Nossa história começa no ano menos 1800. Eu não sei escrever. Menos 1800. Menos 1800, há 4.000 anos atrás, nasce uma pessoa chamada Abraão. Agora, Abraão não nasce em Israel. Alguém lembra onde Abraão nasce? Ur da Caldeia. Sim? Se a gente fizer aqui Israel, o Mar Mediterrâneo, a Europa aqui em cima, a gente vai ter 2 rios importantes. O Tigre e o Eufrates, tá onde hoje é o Iraque, e o Nilo, que é onde hoje está o Egito. No sul do Tigre e Eufrates, ali era a Caldeia, ali é Ur. Abraão nasce ali. O que acontece? Deus aparece para Abraão e diz: saia da sua terra. Deem oi para os amigos. Oi! Bless you, don't shoot! Deus aparece para Abraão e diz: saia da sua terra, saia da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Só que qual é o problema? Abraão não pode atravessar o deserto, porque se ele atravessar o deserto, ele morre de sede. Ele tem que subir o Eufrates, descer e ele vai ficar no sul de Israel, onde hoje é Beersheba. Ali ele tem 2 filhos, Ismael e Isaac, até que Deus aparece para Abraão e diz: pega seu filho Isaac, leva ele para Jerusalém e sacrifica-o. Sim? Abraão e Isaac vêm para cá e Abraão diz: Deus, tem 3 montanhas. Quais montanhas? Qual das montanhas que eu tenho que sacrificar meu filho? Essa aqui do meio. Ele faz um altar de pedra, como se fosse uma cama de pedra. Coloca o Isaac. No momento que a faca vai descer no pescoço do Isaac, aparece o anjo Gabriel e diz: pegadinha do malandro. O teste era trazer o seu filho para o sacrifício, não sacrificá-lo. Abraão e Isaac voltam para casa tudo bonitinho. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó tem 4 mulheres, 12 filhos, alta festa, sim. Um desses filhos, José, é vendido para o Egito como escravo, ele vira rei do Egito. Para quem quiser, tem um documentário na Record sobre isso, tá? Chamado José, o rei do Egito. Governador. Tá? Ele vira vice-governador, vice-rei do Egito. Ele traz a família dele, os judeus viram escravos no Egito, 210 anos de escravidão no Egito, até que Moisés diz pra galera: vamos lá, galera, revolução, o mar abriu, foi, ficou, os egípcios gloob, 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 sim? E os judeus ficam andando no deserto. Quantos anos os judeus ficam andando no deserto? Isso mesmo, 2 anos. Primeiro foi 2 anos. 38 anos. Exatamente. Os judeus ficam parados no mesmo lugar, em Kadesh Barnea. Por que os judeus ficam 38 anos parados no mesmo lugar? Para que a geração de escravos morra e só a geração de homens livres entrem. Só tem 2 escravos que entraram, Caleb e Yoshua. Caleb, eu não sei como é que fala em português. Caleb e Josué, eles entram. Josué, 7 anos de guerra, 7 anos para sentar na terra, ou seja, 14 anos no total com Josué. Depois a gente vai ter 369 anos de juízes, até que no ano menos 1000 surge o grande rei daqui. Como é que chama o grande rei daqui? Davi. Ano menos 1000, Davi surge, e Davi ele conquista desde do Eufrates até o Nilo. E ele diz: tá, agora que eu já tenho um grande império, eu preciso de uma capital. Pergunta para Deus: Deus, que cidade eu vou fazer minha capital? Ele: Jerusalém. Davi não vira rei em Jerusalém, Davi vira rei em Hebron.
Sim, ele vira rei lá, fica 7 anos do reinado dele em Hebron, até que ele conquista Jerusalém, 33 anos do reinado dele fica aqui em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém, existe um povo chamado Jebuseus que morava aqui, Davi mata todo mundo, assim que se fazia guerra, e agora ele tem que construir o seu coisa. Onde que é melhor ele construir o seu palácio? Perto da água, que tem muita população, ou na montanha que tem defesa? Montanha. Ele diz o seguinte, a montanha é melhor, mas como o meu império, ele vem desde o Nilo até o Eufrates e Jerusalém fica aqui no meio, se alguém chega em Jerusalém é porque eu já perdi a guerra. Então o que ele faz? Ele constrói no lugar onde os dois rios se encontram. Isso se chama Cidade de Davi, ou Monte Sião. Ou seja, a gente está agora no alto do Monte Sião, no pé do Monte Sião, onde a água, a gravidade, ela vai para baixo, ali a gente vai encontrar a Cidade de Davi. O filho de Davi, Salomão, diz, já que meu pai faz uma casa para os homens, eu farei uma casa para Deus. Onde que eu vou fazer essa casa para Deus? Na mesma pedra onde foi o quase sacrifício de Isaac. Como se chama esse lugar? Templo de Salomão. Até aqui estamos juntos? No ano menos 500, a Babilônia entra em guerra com o Egito. Só que eles não têm como cruzar o deserto. Então, o exército da Babilônia tem que subir o Eufrates, o exército do Egito tem que subir o Nilo, e o grande guerra que vai ter vai acontecer aqui em Israel. Onde que vai acontecer a grande batalha entre o Egito e a Babilônia? Numa cidade chamada Megido. Como é que fala montanha em hebraico? Ar. Se a gente colocar em latim, colocar o N no final, fica Armagedon. O que lembra essa palavra? Armagedon. Sim, tem um documentário do Bruce Willis sobre isso, não é brincadeira. Tá? É o filme do... mas Armagedon. Então quando Jesus diz, lembra que há 500 anos atrás teu bisavô, teu tataravô falava que a grande batalha foi do Armagedon, a batalha entre o bem e o mal que vai ter no final dos tempos, vai ser tão grande quanto essa batalha. Então pode ser que a batalha do fim dos tempos vai acontecer no Monte Megido, e não é uma metáfora, é uma profecia, ou que é uma metáfora, vai ser tão grande e tão definidora quanto foi a batalha no Armagedon. Isso é o que Jesus está tentando dizer com a história do Jesus e os apóstolos, né, sobre essa batalha de Armagedon. Nessa batalha, Egito e Israel perdem essa batalha. Nabucodonosor vem para Jerusalém e o que faz com os judeus que moravam aqui? Expulsa todos eles para a Babilônia. Conta que os levitas, quem tocava as músicas do templo, não queriam tocar, eles arrancam os dedões deles no caminho para a Babilônia. O profeta Isaías, ele vai com um saco recolhendo os dedões dos levitas e levando num saco os dedões dos levitas até a Babilônia, ou seja, é uma coisa muito traumática. A gente tem vários salmos sobre isso. Nos rios da Babilônia nos sentamos e choramos pensando em Sião, pensando na expressão de Sião. E o que acontece com o templo judaico? Nabucodonosor destrói o templo judaico, os judeus vão para a Babilônia, 70 anos de exílio na Babilônia, a rainha Esther, os judeus voltam para Israel. Onde que esses judeus voltados vão morar? No mesmo lugar que eles moravam antes. Onde que eles vão construir seu templo? No mesmo lugar que tinha antes. Até aqui estamos? Sim. No ano menos 33, 500 anos depois, 300 anos depois, vem Herodes. A gente falou que Herodes, o rei Herodes, todos eles vão chamar Herodes, e diz, agora eu preciso construir o maior templo do mundo para os judeus. Qual o problema? O problema é que é uma montanha. Se eu construo aqui na montanha, ótimo. O que acontece se eu construir no costado da montanha? Vem a primeira chuva e alaga Belo Horizonte. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu não vou construir na montanha, eu vou fazer como se fosse uma caixa de bombom, e em cima dessa montanha eu vou fazer um super templo. Só que qual é o problema da caixa de bombom? O que acontece se eu aperto no meio de uma caixa de bombom? Afunda. Então eu tenho que fazer um muro de arrimo, um muro de suporte, para que essa caixa de bombom não caia, não ceda. Até aqui estamos? No ano 70, os judeus dizem, galera, nós agora temos um templo, temos tudo, independência ou morte. Os romanos mandam legiões romanas, 1,5 milhão de judeus são massacrados nessa guerra da grande revolta judaica. Os judeus são levados de Israel para o Império Romano, e o que acontece com o templo judaico? Destruído. É destruído. O que sobra do templo judaico? Nada. Nenhuma pedra do templo judaico existe hoje.
Mas Maurício, tem um problema. O que venderam para vocês? A gente vai conhecer o Muro das Lamentações. Alguém já ouviu falar que o Muro das Lamentações é parte do templo? Mentiram para vocês. O que é o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações é parte do muro que segura o piso do templo. Quando os judeus chegam aqui e veem que não existe mais templo, que só existe esse muro, os judeus ficam tristes. Por isso que o nome disso é Muro das Lamentações Judaicas. O nome em hebraico disso é Kotel, Muro Ocidental, porque como é uma caixa de bombons, tem o Muro Ocidental, o Muro Sul, o Muro Norte e o Muro Oriental. Sim? Então chama Muro Leste em hebraico, Muro das Lamentações em português. É o muro que os judeus lamentam. Até aqui estamos? Vamos voltar aqui, mas bem rapidinho. Ano 0. Quem nasce no ano 0? Que ano que ele morre? 33. Então, ainda existia templo judaico, sim? 70, 33. Jesus é um judeu. Ele nasce como judeu, ele vive como judeu e ele morre como judeu. Porque não existe cristianismo até Jesus ressuscitar. O cristianismo é baseado na ressurreição de Cristo. Então, até ele morrer, ele é 100% judeu. Como ele é um judeu, o que ele propõe? Ele propõe algo novo. Que o imperador romano não é Deus. Existe uma força acima do imperador romano. Os romanos veem isso como uma afronta. Então, qual o problema? Se eu agora só cortar a cabeça, como com São João Batista, ou só matar Jesus, ele vira um mártir. Eu não tenho que matar Jesus, eu tenho que humilhar Jesus. Então, como Jesus é morto, crucificado. Quando eu respiro, o meu diafragma se expande e meu braço sobe. Se eu prendo o meu braço, a minha costela vai esmagando o meu diafragma e eu vou morrendo, afogado, sem ar, numa morte lenta e dolorosa. Quem passa na rua e vê alguém chicoteado, sangrando e ficando sem ar, diz: eu nunca vou querer me revoltar contra Roma. Por isso que quando o centurião romano pega a lança e fura o diafragma de Cristo, isso é uma bondade, isso não é uma maldade. Sim? Essa morte, qual o problema dessa morte? Essa morte fede. Uma pessoa chicoteada no sol fede, então ele não pode morrer dentro da cidade. Então Jesus vai ser julgado no templo, até aqui estamos, e crucificado na montanha, passando o rio da cidade, passando os portões da cidade. O caminho desde o templo até essa montanha, como é que é chamado? Via Dolorosa, Via Crucis, Paixão de Cristo. Sim, até aqui estamos. Passamos o tempo, agora a gente chega no ano 600. Ano 600, na Arábia Saudita, no meio do deserto, nasce Maomé. Maomé recebe a visita do anjo Gabriel. O mesmo anjo Gabriel que falou com Abraão não sacrificar Isaac. O mesmo anjo Gabriel que falou para Maria que ela está grávida de Jesus. O mesmo anjo Gabriel que fala para Maomé: você tem que fazer a religião ultimativa, ou seja, a religião juntando todas as religiões do mundo. Se os judeus rezam 2 vezes ao dia e os cristãos rezam 3 vezes ao dia, nós muçulmanos rezaremos 5 vezes ao dia. Se os judeus têm um dia do perdão, que eles jejuam durante o dia inteiro, os católicos têm a quaresma, 40 dias que eles se privam de fazer algo, nós teremos 40 dias de jejum, o Ramadã. Ele faz uma religião ultimativa juntando as 2 religiões. Essa religião começa a se expandir pelo Oriente Médio, até que ele chega em Tel Aviv, até que ele chega em Jaffa e vê o mar Mediterrâneo e diz: meu Deus, cheguei no fim do mundo. Do mesmo jeito que Jesus, no último dia da vida dele, ele dá o sermão da montanha, ele sobe numa montanha sagrada e sobe aos céus, Maomé também, no último dia da vida dele, chega ao canto do mundo, numa montanha sagrada e sobe aos céus. Nessa província, existe alguma montanha sagrada? Olha, há 4.000 anos atrás, no menos 800, há 2.000 anos atrás, existia uma montanha onde Abraão quase sacrificou Isaac. O Isaac, Abraão, também é patriarca nosso. Então, com certeza, dessa montanha é o local da onde Maomé subiu aos céus. Então, essa montanha
essa pedra onde estava o templo judaico, o primeiro templo judaico, estava o segundo templo judaico, vai virar o local onde Maomé subiu aos céus. Para marcar isso, fazer uma mesquita de ouro, que ela é tão sagrada que ela não é uma mesquita, ela é um lugar de oração, é um lugar de admiração. Ela é um domo da roca, um domo para proteger a rocha. E ao lado dela eu vou ter uma mesquita de prata para ser um local de orações. E assim vai fazer com que Jerusalém seja sagrada para os judeus, porque tem um resquício do templo judaico, para os católicos, porque tem a Via Dolorosa, que é o cerne da religião cristã, a ressurreição de Cristo, e para os muçulmanos, porque é o lugar onde Maomé subiu aos céus. E nesses 5 minutos, 10 minutos de explicação, por isso que Jerusalém é um dos lugares religiosos mais conturbados do mundo. Certo? Perguntas, comentários? Sim. Maurício, primeiro, a pergunta. Qual que era a linguagem, a língua de Jesus? Você falou que ele é judeu. Mas Sim. qual que era a língua dele? Qual idioma que ele falava? Então é o seguinte, o hebraico é uma língua sagrada. Então, por exemplo, shalom é uma palavra em hebraico, certo? Shalom pode ser oi, mas também pode ser harmonia, também pode ser paz, também pode ser o nome de Deus. Então existe uma discussão se eu posso, por exemplo, falar oi, shalom para alguém no banheiro, porque o banheiro é um lugar impuro. Então o hebraico não era a língua falada pelo povo no coloquial. A língua falada pelo povo no coloquial era o aramaico. Porém, com palavras em hebraico, como se fosse, sei lá, quem fala inglês e de repente solta uma palavra em português. Acontece isso com quem é bilingual. Assim. Então, o aramaico era a língua falada na rua, mas a língua que escrita, escrever e tudo, era o hebraico. Porém, também o grego, o latim era usado. Então, Jesus era versado tanto no aramaico quanto no hebraico. A gente acredita que ele falava aramaico no coloquial, mas também hebraico em coisas não tão coloquiais. Sobre a linhagem de Isaac, né? E de Ismael. Ismael vai dar origem aos árabes, eles são primos. Então, tipo, onde na Bíblia se lê Isaac é filho do Abraão, Isaac foi sacrificado na montanha e de Isaac sairá um grande povo, no Alcorão se lê com Ismael. Ismael é o filho preferido de Abraão, Ismael foi sacrificado no Monte Moriá, de Ismael sairá um grande povo. Então é a mesma história, diferentes personagens. Ok. Não vem então de Ismael. Não, tipo, Maomé vem de Ismael do mesmo jeito que todo mundo vem de Adão. Então, tipo assim, ele não é descendente direto, não é que nem Jesus, que é descendente direto de Davi. Ele é descendente de Ismael porque todos os árabes são descendentes de Ismael. Tipo, não porque tem uma genealogia. Tipo, não existe essa ligação direta. Não pela linhagem. Não pela linhagem, sim pelo povo. Maurício, você pegou a semente.